Muito bem, pessoal. Nós estamos celebrando o Natal desde o segundo domingo de novembro, né? Já passamos o Advento, tivemos a nossa celebração de Natal. Mas o Natal ele é um assunto tão vasto, complexo, porque afinal de contas é a ação de Deus em nós, que ele rende muito assunto. Então hoje nós vamos continuar mais um assunto do Natal. Prometo a você que será o último esse ano. Ano que vem, talvez tenha mais aí, né? Se Deus quiser, estaremos aí falando mais uma vez. Nós falamos desde o início, então, do nosso Advento, quem é Jesus? Nós também respondemos a outra pergunta, além de quem é Jesus, por que ele veio? Por que aquele bebê veio naquela manjedoura? Nós também vimos, além dessas duas perguntas, mais uma pergunta, que é o que Deus está fazendo na história. Porque o Natal, ele é, como nós falamos um pouquinho na semana passada, ele é uma das coisas mais interessantes que nós podemos entender enquanto criaturas, quando o infinito habitou naquilo que é finito. Quando o eterno foi limitado por tempo, espaço e matéria. E nós nunca vamos entender isso, porque nós já existimos limitados em tempo, espaço e matéria. E nós só vamos entender uma realidade diferente quando ele vier nos buscar. Mas enquanto estamos aqui, nós não conseguimos entender como o eterno veio e se tornou como um de nós. Nós falamos tudo isso em nosso tempo em que falamos do Natal. Mas hoje eu quero responder a mais uma pergunta a respeito do Natal. Quem sou eu agora por causa de Cristo? Porque é claro que o menino veio, é claro que nós colocamos todos os holofotes na manjedoura, é claro que apontamos tudo para ele, é claro que apontamos tudo para aquilo que Deus está fazendo, mas nós não podemos esquecer que tudo isso só vai ter algum tipo de significado para a minha existência e para a existência de cada um de nós, se nós respondemos bem a essa pergunta, quem sou agora em Cristo? Porque se nós não soubermos responder essa pergunta, nós não passaremos, talvez, de conhecedores a respeito do Natal. A gente até conhece um pouquinho a história do menino na manjedoura. Quem sabe até a gente faz um presépio em casa, monta uma árvore, alguma coisa assim. Mas nós vamos ter uma limitação teológica e espiritual se nós não respondermos bem a essa pergunta. Como eu sempre disse, a pergunta mais importante do Evangelho é quando Jesus olha para seus discípulos e dizem assim, quem os outros dizem que eu sou? E eles dizem, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é um dos profetas, que legal. E Jesus diz, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E essa resposta tem que ser dada para cada um dos seus discípulos. Pedro dá a resposta correta naquele momento, mas você e eu precisamos dar essa mesma resposta. Ela vai ecoando através da história e ela chega um dia para nós e ela nos confronta. Quem você diz que Cristo é? E ali está definida toda a nossa eternidade. Uma resposta errada a essa pergunta e a nossa eternidade está comprometida. Uma resposta certa a essa pergunta e a nossa eternidade ela começa a ganhar contornos eternos e espirituais. Então a pergunta que eu quero que nós respondamos hoje é isso. Quem sou eu em Cristo? Porque a encarnação e o Natal e a vinda de Jesus, ela não é apenas um evento externo. Ela é, na verdade, um marco da nossa identidade. E é por isso que eu quero que a gente olhe alguns textos hoje. Então, mais uma vez, nós não teremos um estudo como vocês estão acostumados de mim aqui na frente. Nós vamos hoje passear um pouquinho pela Bíblia, não vamos focar tanto especificamente em um único texto, tá bom? Então se prepara aí, se você tem a versão online, beleza, se não já prepara teus dedos, vai botando aí em tudo que é lugar, que nós vamos olhar alguns textos, tá bom? Então hoje eu quero conversar um pouquinho sobre quatro verdades a respeito de quem nós somos em Cristo. 4 verdades a respeito de como o Natal se torna o meu Natal. 4 verdades sobre como eu me aproprio desse bebê
que veio na manjedoura. E a primeira delas está numa carta paulina, escrita à igreja de Corinto. Então nós vamos abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Então já pode abrir lá, e esse vai ser o primeiro texto que nós vamos olhar essa noite. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 16 até o 20. Vamos ler uma única parte ali. Todo mundo chegou lá? Paulo, no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, está falando da habitação celestial que é reservada a todos aqueles que conhecem Cristo. Então esse é o grande contexto desse capítulo. Mas quando chega no versículo 16 de todo esse capítulo, ele vai falar assim: de modo que, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Qual é a primeira verdade, então, que nós podemos entender a respeito do Natal, a respeito de nós, é que em Cristo não sou mais quem eu era. É fortíssima a palavra do versículo 16 e dá para fazer um estudo inteiro em cima dela exclusivamente. Agora, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Quando entendemos quem Cristo é, nós recebemos a oportunidade e o privilégio de uma transformação. O fato de estarmos em Cristo, e é isso que ele fala aqui, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então isso é extremamente profundo, porque se alguém está em Cristo, não é mais como era, não repete mais aquilo que fazia. A expressão estar em Cristo significa relacional e não religião. Estar em Cristo é diferente de fazer cultos para Cristo. Estar em Cristo é diferente de participar de um estudo bíblico. Estar em Cristo é diferente de frequentar uma comunidade todo domingo, 19 horas, e uma vez por mês nós temos uma ceia e vamos lá celebrar aquela ceia. Estar em Cristo é extremamente profundo e transforma a essência de quem nós somos. Isso da Bíblia é uma explosão mental, porque esses versículos, eles nos constrangem, eles nos paralisam, e a gente para e diz assim: Deus, então eu sou diferente. E ele diz sim. Agora tudo isso muda. Quando apresentamos o evangelho para alguém, pelo menos é a minha prática, eu faço sempre a pessoa colocar lá pelo menos três coisas que ela deseja alcançar na vida dela. E aí eu apresento o evangelho para ela. E no final eu peço para ela fazer o mesmo exercício. Se ela responder as três mesmas coisas que ela falou no início, eu começo a explicar o evangelho de novo. Cristo tem que transformar o que nós desejamos, o que nós somos, o que nós queremos, como vemos a nós mesmos. Tudo isso tem que ser agora ressignificado a partir de Cristo. Por isso Paulo fala: de modo nenhum nós consideramos mais ninguém do ponto de vista humano. Nós vamos considerar todos que estão em Cristo novas criaturas. Novas criaturas. Então esse negócio de que às vezes eu ouço o evangelho e apenas acrescento Cristo para ser o apoio para eu alcançar aquilo que eu quero,
E talvez aquilo que eu queira seja conforto na minha vida, ter bastante dinheiro e uma poupança inesgotável, bastante gorda, talvez, quem sabe, morar em algum outro lugar, talvez conseguir o meu emprego dos sonhos, e tudo isso é muito legítimo. Mas Cristo não é aquele que vai apenas te ajudar a fazer isso. Muitas vezes nós vivemos um cristianismo onde Jesus virou nada mais que o gênio da lâmpada. Eu esfrego, ele aparece e diz assim, amo, o que queres agora? Agora eu quero boa saúde. Então tá, não terás mais problema algum. E você agora quer o quê? Não, eu quero agora, que aconteça uma cura com a minha sogra. E aí vai lá, não, beleza, e agora qual coisa você quer? E assim nós vamos tratando Jesus quase como o gênio da lâmpada. Mas o Natal nos mostra que não é assim que as coisas funcionam. O Natal inaugura agora a possibilidade de nós sermos curados de quem nós somos. O Natal nos dá a possibilidade de vislumbrarmos algo novo. E na prática isso significa que essa minha nova identidade não está mais ancorada no passado. E às vezes, quando é que foi a última vez que alguém me falou? Deixa eu lembrar agora. Ah, sim, claro. Eu estava lá em Veranópolis, falando no Retiro da Aliança de Passo Fundo. E aí, lá em Passo Fundo, tem 2 alunos que fizeram o projeto Timóteo, enquanto eu era professor aqui, né? E aí, o Darley e o Pedrinho. E aí o Pedrinho veio falar comigo, ele teve aula comigo já há mais tempo de transformação em Jesus. Então ele viu menos o Edgar da antiguidade. E aí ele disse assim, Edgar, o Darlan me falou uns negócios aí da tua história, tu pode me contar? Eu disse, cara, o Darlan é um fofoqueiro, o que ele quer saber da minha história? Né? Mas eu falei para o Pedrinho, eu disse, sim, Pedro, eu vou te contar, senta aqui, mas eu quero que tu entenda uma coisa, eu não sou mais aquilo. E eu não tenho vergonha do meu passado, Paulo nos ensina isso, não me envergonho do meu passado, porque o Evangelho mudou tudo isso. Ele transformou quem eu sou, eu não sou mais aquilo. Então eu não posso mais ser considerado a partir do ponto de vista de quem eu era, e essa é a maravilha do Evangelho. Por isso que a igreja é um monte de pessoas sendo transformadas. Nós temos mentirosos, nós temos idólatras, nós temos adúlteros, nós temos ladrões, nós temos sonegadores, nós temos um monte de gente aqui que está sendo transformada e curada a partir dessa transformação que é permitida por Cristo. Então eu não vivo mais a minha vida lá fora ancorado ao meu passado. Eu agora passo a vivê-la não no fracasso do meu pecado, mas na vitória de Cristo. O Natal, ele confronta rótulos que nós carregamos, rótulos que pessoas nos colocam, rótulos que recebemos, às vezes quando nascemos, ou quando estudamos, ou quando estamos em algum lugar. Ah, o fulano é isso, o Beltrano é aquilo. Mas se eu estou em Cristo, não consideramos mais ninguém do ponto de vista humano. Eu sou mais que um diagnóstico. Porque Cristo possibilita essa verdade em mim, que só vai funcionar na medida que eu desenvolver minha comunhão com Ele. E essa é a parte boa do Evangelho. Eu agora estou sendo constantemente transformado. Não sou definido por aquilo que perdi, mas por aquilo a quem me encontrou agora me designa. Por isso que o Evangelho também não é aquele negócio de que às vezes a gente pergunta, né? Ah, o fulano já encontrou Jesus? Ou às vezes a gente vai dar o testemunho e diz assim, quando eu encontrei Jesus, eu sempre pergunto, tá, peraí, quem estava perdido na história? É quem foi perdido que foi encontrado. Então Jesus nos encontrou. Aquela mulher samaritana no poço, ela não encontrou Jesus aquele dia. Jesus estava ali à espera da chegada dela, para que ela fosse transformada. Paulo não encontrou Jesus no caminho para Damasco, Paulo foi encontrado por Jesus no caminho para Damasco, e foi a partir desse momento transformado. Nicodemos convidou Jesus para uma conversa na madrugada, ou durante a noite, não porque ele fez isso, mas porque Cristo foi até ele para que aquela conversa acontecesse. Nós não encontramos Cristo. Cristo nos encontra. E a partir do momento que Ele nos encontra, Ele nos transforma. Assim como aquela mulher samaritana que não queria encontrar ninguém na beira do poço.
estava torcendo para não ter ninguém, e ela vai encontrar um homem judeu, e ela fica espantada no início, logo ela sai e deixa seu cântaro no lugar, e vai falar para todas as pessoas ao seu redor: eu acho que eu encontrei o Salvador. É assim. Então nós não somos mais definidos por aquilo que eu perdi, e a identidade daquela mulher que chegou no poço antes de encontrar Jesus, para nós não interessa mais. Interessa sim que a partir daquele momento, aquela mulher se torna alguém que fala de Jesus e foi transformada por ele. Tanto que ela não tem mais vergonha do seu passado, e ela chega lá na sua cidade e ela diz assim para as pessoas: venham ver aquele que me disse tudo o que eu tenho feito. E provavelmente, na boca pequena, ou talvez na boca grande, toda a cidade de Sicar já sabia o que aquela mulher fazia. Ela não tem mais vergonha do seu passado. A primeira verdade é que o Evangelho nos dá nova identidade. Segunda verdade, João capítulo 1, vou abrir aqui, já estava... João capítulo 1, versículo 12 e 13, nós lemos grande parte desse capítulo na semana passada, né? Mas eu quero enfatizar hoje especificamente apenas o 12 e o 13, que dizem assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Agora vá para Gálatas, e nós vamos usar esses dois textos para o mesmo propósito. Gálatas capítulo 4. Eu quero enfatizar o versículo 5, embora a parte toda seja do 1 ao 7, mas eu quero enfatizar apenas o 5, que diz assim: a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A segunda verdade é que em Cristo eu sou filho. Eu não sou apenas, quero colocar uma aspas bem grande nesse apenas, eu não sou apenas um pecador perdoado e redimido. Eu sou agora a parte da família. Eu não sou só vamos imaginar aqui a realidade de uma pessoa que mora na rua, e eu não sou apenas levado para passar uma noite de inverno na garagem de alguém para que eu não morra de frio. Eu não sou apenas alguém que ganhou uma refeição quente para ter algum tipo de conforto na minha alma. Eu não sou apenas alguém que por um período pequeno de tempo recebe abrigo. É isso que eu quero que vocês entendam. A segunda verdade que o Natal nos revela é que em Cristo eu sou um filho. E eu faço parte da família de Deus. Como João mesmo falou, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E isso é importante. O perdão remove sim a culpa, ao mesmo tempo que concede perdão e pertencimento. Nós agora fomos adotados e fazemos parte da família de Deus. E é por isso que aqueles pastores no campo são convidados a enxergarem um menino na manjedoura. Assim como os magos do Oriente vieram um tempo depois para visitar o menino e sua mãe em casa. E é por isso que Jesus convida a todos a serem seus irmãos. O fato de sermos filhos é uma realidade espiritual e teológica profunda. É claro que nós somos justificados. É claro que nós somos perdoados. Não dá para contradizer essa verdade. Mas nós fomos adotados como filho. João Calvino, quando está escrevendo a respeito da verdade do Evangelho, ele faz uma citação que eu gostaria de ler agora, que ele diz assim: na adoção, Deus nos recebe não apenas como absolvidos, mas como seus herdeiros. É como se você estivesse sendo julgado por um crime que você cometeu, mas que o juiz providenciou para que alguém pagasse para você esse crime, e quando você está saindo da audiência, ele diz: não, pera, você não está só absolvido. Vem para casa comigo. Teu quarto está pronto. Você vai morar com a gente. Você agora é nosso filho. Essa verdade, na nossa vida prática, nos faz agora viver não apenas como tolerados por Deus, mas como filhos verdadeiros.
O Natal mostra que nós fomos estimados, recebidos e amados no Filho. O Natal proporciona isso. O versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Aquele bebê na manjedoura é o grande sinal de que nós também somos adotados agora com Ele, junto dele. Então a segunda verdade que o Natal nos traz é que em Cristo nos tornamos filhos. Mas tem mais. Abra agora em Romanos capítulo 8. Volta um pouquinho aí, a gente estava em Gálatas, né? Vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Vale muito a pena você fazer um estudo, se você tiver oportunidade, faça isso em casa. Romanos 7:7, desculpem, isso aí mesmo. Até Romanos 8:2, dá um excelente devocional. Faça isso. Mas nós vamos ler apenas o capítulo 8, versículos 1 e 2, que é onde está revelada essa terceira verdade a respeito do Natal. Paulo fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. A terceira verdade que o Natal nos traz e nos fala é que em Cristo eu sou aceito antes de ser transformado. Isso é bom. Porque nós vivemos em um mundo que nos acusa. E muitas vezes nós fomos ensinados a viver uma forma ou de uma forma religiosa, que diz assim: seja bonzinho, seja legal, e quem sabe Deus vai aceitar você. Eu lembro, creia ou não, teve um dia, ou melhor, uma época da minha vida que eu não queria comer. Você já vê que eu estou curado disso faz anos, né? Teve uma época na minha vida que eu não queria comer, e eu lembro que minha avó e minha mãe me diziam assim: ó, Jesus está triste contigo. Puxa vida, cara. Eu estou decepcionando até Jesus, que negócio é esse, velho? E tu sabe que às vezes a ideia de uma religião é isso. Se você não fizer a coisa certa, do jeito certo, se você não fizer aquilo como deve ser feito, Deus se decepciona com você de tal forma que ele fica chateado e bravo contigo. Talvez até ele não te aceite. Eu já li livros e eu já encontrei com pessoas que me disseram assim: eu não vou para a igreja porque eu ainda não estou pronto. Você diz assim: querido, você está olhando a coisa do foco errado. É justamente porque não estamos prontos é que devemos ir para a igreja. Não para a igreja prédio, mas na direção de Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A encarnação de Cristo, ela antecede a obediência humana. Isso é legal. Cristo me recebe de braços abertos antes mesmo de que eu tenha feito qualquer movimento para merecer e ganhar isso. E essa é a graça. Eu acho que, tirando a Simone aqui, ninguém me conheceu antes de ser cristão. Então, sim, eu já fui muito pior do que aquilo que eu sou. Mas eu me senti acolhido por Ele. E quando eu entendi que eu não precisava merecer o amor, aquilo transformou completamente a minha ideia de quem Deus é. E eu acho que é por isso que quando os anjos convidam, ou o anjo convida os pastores para irem ver o Salvador, seria algo assustador. Você pensa que você está no ambiente do Antigo Testamento em que ver Deus é condenação, é morte, é ser simplesmente fulminado na hora. E aí talvez se alguém dissesse assim: olha, o Salvador chegou, tá lá, vocês encontrarão um homem sentado esperando vocês, eles dizem: eu estou fora, tá louco? Se sacerdotes morrem quando estão diante da Arca da Aliança, quanto mais nós, pastores, cuidadores de ovelhas aqui. Mas aí o anjo diz: esse é o sinal, encontrarão um bebê. Bebê eu acho que é legal ver. Bebê não vai me fulminar na hora.
E essa é a beleza do Natal. Entender que podemos nos achegar diante de Deus como estamos, sem precisar sermos santificados, porque na verdade o que nos santificou foi justamente o sangue do Filho. Então na prática é que a nossa identidade agora, ela precede até mesmo o nosso comportamento. E essa é a graça. E a grande diferença entre graça e religião. Religião você precisa fazer para ser. A graça diz que você é, antes mesmo de você pensar em ser. A obediência cristã, então, ela flui da aceitação que Cristo nos dá, e não da tentativa que nós temos de merecer essa nossa salvação. Então, a essência da prática nessa verdade é que eu não obedeço para ser aceito, mas eu obedeço porque eu já fui aceito. Essa é a grande diferença. Então não é que eu mantenho a santidade da minha vida, do meu relacionamento com minha esposa, das pessoas ao meu redor, do evangelismo que eu tenho, não é porque eu vou alcançar a salvação por isso, mas é porque ela já foi me entregue, então agora eu faço esses passos. E isso é totalmente diferente. Volta agora lá para Gálatas. Nós vamos voltar lá para o capítulo 4. Agora sim nós leremos do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Uau! A quarta verdade que o Natal nos traz é que em Cristo, então, eu recebo um novo espírito e a minha alma agora um novo clamor. Porque se eu não estou em Cristo, o clamor da minha alma é vencer no mundo, é ganhar. E aí nós vamos nos preocupar com as coisas do mundo. Nós vamos nos preocupar com a política que está acontecendo, nós vamos nos preocupar com as guerras que estão se armando, nós vamos nos preocupar com as coisas do mundo que estão acontecendo e perdemos a perspectiva espiritual. E Paulo agora fala que, estando em Cristo, nós agora só temos uma única preocupação. Como Davi já escreveu, a minha alma agora só anseia como um bebê pelo leite da sua mãe. E Paulo vai falar a mesma coisa para nós. O nosso espírito agora só clama por uma coisa: para que o nosso paizinho esteja junto da gente. Você já viu o filho longe do pai? Foi engraçado que hoje chegou a Esther ali, e eu adoro brincar com as crianças. O problema é que nem sempre as crianças adoram brincar comigo. E eu fui conversar com a Esther ali, eu cheguei, e ela já foi se encolhendo, e ela deu um passo para trás, e aí a mãe incentivou: cumprimenta o tio, e ela deu um passo mais para trás ainda. E quando eu me dirigi a ela, ela pegou na mão da mãe, dizendo: aqui está a minha segurança. Nós devemos fazer a mesma coisa. O problema é que às vezes, ao invés de correr para o braço do pai, ao invés de ir pegar a mão do pai, quando acontecem coisas na nossa frente, ou quando acontecem coisas ao nosso redor, que nos tiram literalmente o chão, nós quebramos a nossa cabeça para saber como nós vamos resolver isso. E Paulo fala que não é assim que nós devemos fazer. Ele vai falar que nós éramos menores, e quando éramos menores, nós não éramos diferentes de qualquer escravo, nós tínhamos os guardiões, que ele fala aqui, era a lei,
mas que depois Cristo vem, nós não estamos mais debaixo dessas coisas. Então a grande verdade é que em Cristo, um novo espírito agora traz um novo clamor à minha alma. Deus enviou o Espírito do seu Filho para que a nossa alma fique tranquila no colo do Pai. A palavra Abba é a forma mais íntima que você tem de chamar o Pai dentro do contexto judaico. Então o Filho encarnado agora torna possível a presença do Espírito no meu coração. A presença do Filho torna possível a presença do Espírito dele no meu coração. O Natal, então, ele culmina na intimidade entre eu e Deus. Não apenas em reverência distante, mas na comunhão de que em Cristo ele está ali, me carregando. Na prática, é que por meio disso, então, a nossa oração muda. E ela deixa de ser apenas uma oração de pedir, como faria um escravo, mas a oração de um filho que confia. O Natal nos lembra isso. Quem eu sou em Cristo hoje? Amado, não só tolerado. Filho, não um órfão espiritual. Aceito e não condenado. Uma nova criatura, não mais um prisioneiro do passado. E um herdeiro, não mais um estranho no reino. Esse é o Natal. É isso que celebramos. E por isso nossa casa se enfeita, e por isso a gente comemora, e por isso pessoas vêm. Não é apenas para comer arroz com uva passa. Essas verdades, elas não são apenas um sentimento. Elas são declarações objetivas do que realmente é o Evangelho. O Natal, então, ele é um espelho da nossa identidade. O Natal não termina na manjedoura, o Natal continua. Ele vai até a cruz, mas o Natal não termina na cruz. Ele continua. O Natal vai até a ressurreição, mas ele não termina na ressurreição, ele continua. Porque o Natal agora é a vida de Cristo em nós. O Natal continua porque Cristo nasceu em nós, para que Cristo vivesse em nós. Essa é a verdade do Natal. E eu espero que seja isso que nós celebramos. Não importa se nós estamos sozinhos, não importa se a nossa ceia vai ser simples. Também não importa se estaremos no meio de uma multidão e nossa ceia será muito elaborada. Porque a grande verdade do Natal é que Cristo, aquele bebê da manjedoura, continua vivo em cada um que o recebeu como Senhor e Salvador. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pelo teu amor por nós. Nós somos gratos porque no Natal nós temos a oportunidade e o privilégio de celebrar a tua vinda, mas muito mais do que isso, não a tua vinda numa manjedoura, mas a tua vinda em nosso coração. Nós também agradecemos lembrando da cruz, porque foi ela que nos deu a liberdade dos nossos pecados, apagou o nosso passado, nos deu uma vida nova e a oportunidade de revivermos diante de ti, como filhos amados. Senhor, obrigado pelo Natal, que possamos lembrar todos os dias desse Natal, mas que nessa semana em especial, já que vamos participar, lembremos dessa verdade, porque tu estás em nós, nós em ti, e essa é a nossa alegria. Em nome de Cristo agradecemos. Amém.